E aí, vamos falar sobre Provérbios 11? Provérbios vai trazer um contexto bem interessante. E eu vou começar lendo um versículo com vocês. Talvez você não leu ainda, eu recomendo que você leia Provérbios 11 por completo. Se você chegou nesse vídeo de paraquedas, talvez você não sabe, mas aqui no canal eu tenho feito uma série de provérbios como um desafio para eu mesmo, um desafio que eu fiz para que eu grave vídeos todos os dias, logo pela manhã. E aqui funciona o seguinte: você lê, porque eu não vou ler o capítulo todo com vocês, o vídeo ficaria muito longo e você não teria paciência. Então você lê, depois você volta no vídeo, tá? Mas um versículo que eu tenho muito forte aqui, até pelo momento atual do mundo, eu acredito, onde a gente vê muita coisa nas redes sociais, onde muita coisa de prosperidade, muita coisa de sucesso. Aqui tem um capítulo que eu trago como aprendizado de vida sobre os meus antepassados, sobre as pessoas, sobre a geração anterior e a geração, né, dos meus pais e tudo mais. Eu não sou de família rica, tá? Sou de família comum, uma família trabalhadora brasileira, onde conquistou tudo através de um trabalho suado. Meu pai era operário de usina e aposentou, e conquistou tudo através de muito suor, muito minério, muito forno quente de fazer aço e tudo mais, tá? E você vai entender o contexto. Eu quero começar lendo o versículo 24, Provérbios 11, 24, que diz o seguinte: Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Tá? Guarda comigo esse versículo. E aqui eu quero trazer uma reflexão não somente em cima do dinheiro, tá? Mas uma reflexão também ao redor de várias outras coisas que a gente tem a dizer em relação a Provérbios. Começando aqui, Provérbios 11, ele traz para a gente uma forma de refletir, se a gente for pensar, sobre injustiça, sobre egoísmo, sobre orgulho, sobre ganância, tá? Que é isso que eu li para você aqui agora. E ele mostra para a gente que o caminho da sabedoria, ele é um equilíbrio entre a verdade e generosidade. E eu quero abrir para você e mostrar o que eu acredito nessa verdade e o que essa generosidade faz ainda com pessoas assim como eu, que é empreendedor. Se você não sabe, eu sou empreendedor do mercado de internet, eu tenho algumas empresas, eu tenho algumas plataformas, e como qualquer empreendedor, a gente vive sobre o que vai vender. Eu não tenho um salário no final do mês. E eu tenho, o que é garantido é que eu tenho que pagar o imposto, que eu tenho que pagar funcionário ou colaborador, que eu tenho que pagar comissões, que eu tenho que pagar fornecedores, que eu tenho que pagar fatura de cartão, que eu tenho que pagar os prestadores de serviço da empresa. Isso é a única coisa que é garantido. Agora, se vai entrar dinheiro, somente se vender. E isso é bom a gente viver assim, que a gente passa algumas fases e toda empresa ela tem os seus baixos, né? E tem altos também, e é um gráfico contínuo que vai crescendo e vai caindo, mas se você olhar a um longo prazo, ele tem que estar crescendo para ser uma empresa saudável. Provérbios 11 fala muito com a gente. Eu vou começar aqui trazendo alguns versos centrais de Provérbios 11, que está primeiro no versículo 1. O Senhor detesta os que usam balanças desonestas, mas gosta dos que agem com justiça. Versículo 4. A riqueza não adianta nada no dia da ira de Deus, mas a honestidade livra da morte. Versículo 25. Quem é generoso progride na vida, quem ajuda será ajudado. Versículo 17. A pessoa bondosa faz o bem a si mesmo, mas a cruel traz o mal sobre si. E o versículo 28. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos florescerão como as folhas novas. Então aqui revela para a gente que a sabedoria, ela se revela em como você lida com o dinheiro, com o poder e com o próximo, ou seja, com as pessoas que estão ao seu redor. Eu ouvi uma frase uma vez que faz muito sentido se a gente for pensar que assim, se você quer conhecer uma pessoa de verdade, dê dinheiro. Se você quer conhecer uma pessoa de verdade, dê liberdade ou dê poder. Ah, muita gente vive, de certa forma, vamos colocar um exemplo no relacionamento conjugal. A pessoa está namorando ali, e muitos namoros.
O cara fica em cima da mulher. O cara fica em cima da namorada o tempo todo. Ele não confia no que ela vai fazer, ele não dá liberdade, espaço para ela. Não, você não vai em tal lugar. Não, assim é que você tem que fazer. E até no casamento, tá? Acontece muito isso. Mas eu tô falando do namoro porque quando o cara vive assim, ele tá tirando a liberdade dela, ele tá tirando as ações autônomas daquela pessoa, logo ele não tá conhecendo ela direito. E aí depois, se ele casar e for passar muitos e muitos anos de vida com aquela pessoa, o que que vai acontecer? Ele vai conhecer coisas dela que ele mesmo impediu. Não permitiu que ela fosse original, que ela fosse uma pessoa que ah, vive por si só. Então, quando a gente fala aqui, olha, sobre dinheiro, poder e o próximo, nós temos que entender. E eu gosto de fazer isso. Quando eu, por exemplo, vou contratar alguém e vou fazer testes, eu gosto de deixar a pessoa com a maior liberdade possível. A última pessoa que a gente contratou aqui, a gente fez um teste online, era uma vaga 100% remota, e esse teste online nós colocamos um teste prático. E tinha as instruções ali, o teste era a pessoa a atender uma outra pessoa, porque era uma vaga para atendimento ao cliente. E aí nós criamos um robô que simulava um cliente e ele tinha que atender. E ali nós temos um documento sobre informações sobre o produto, sobre a empresa, para ele poder estudar e responder do jeito dele. E algumas pessoas que participaram do teste simplesmente copiavam as mensagens que estavam naquele documento de instrução e colavam para o cliente, sendo que a gente queria ver a linguagem da pessoa, a gente queria ver o comportamento da pessoa e vários outros fatores. Então, o que que aconteceu no final das contas? Essas pessoas a gente não contratou. Por quê? Eu gosto de dar liberdade porque você vai conhecer. Então, quando você sabe lidar com o dinheiro, com o poder e o próximo, ou seja, tudo está ligado. Dê dinheiro e conheça aquela pessoa de verdade. Dê poder e conheça a pessoa de verdade, porque aí você vai saber como ela vai relacionar com o próximo. A prosperidade sem integridade é uma ruína disfarçada. A justiça e a generosidade são as colunas da sabedoria prática. E para a gente que empreende, eu separei dois versículos que são importantes para a nossa aplicação. Primeiro, versículo 1, o Senhor detesta as balanças desonestas. E o 25, quem é generoso progride na vida. Ah, trazendo para um mercado de trabalho e empreendedorismo, a ética é a base da prosperidade duradoura. Balança desonesta representa qualquer prática injusta, superfaturar, enganar, prometer o que não pode cumprir. Deus se agrada de quem trabalha com transparência. O mercado pode admirar o esperto, mas Deus sustenta o íntegro. Eu sempre tenho falado isso aqui. Pessoas que ganham de forma ilícita, de forma esperta, com aquele jeitinho, na maior parte das vezes são pessoas que não vão chegar de uma forma sólida e o projeto, a empresa vai cair, tá? E aí, aqui o segundo ponto, a generosidade é um princípio de crescimento. Quem ajuda será ajudado. O empreendedor sábio entende que dar não empobrece, multiplica. Generosidade não é emoção, é estratégia espiritual. Quando você abençoa, se torna canal, não reservatório. E o terceiro, a honestidade livra da destruição. A honestidade livra da morte. Integridade é blindagem, protege sua reputação, relacionamentos e negócios. O que que isso quer dizer aqui pra gente? Provérbios traz aqui um alerta para a gente, por isso que eu li aquele versículo primeiro sobre a generosidade, porque eu me lembro muito da minha geração anterior, eu lembro dos meus pais, o que minha mãe falava comigo. A gente tem pessoas na família que não são generosas e que são assim, mão muito fechada, e você vê o progresso das pessoas. Claro que a pessoa precisa estudar, a pessoa precisa correr atrás, precisa sair do papel e ir para a ação, e a gente vai ver sobre isso aqui. Mas também quando é uma pessoa generosa, e a maioria dos empresários que eu conheci de sucesso e dos empreendedores de internet de sucesso são generosos. Por exemplo, eu trabalhei num projeto com um cara que eu admiro muito, que saiu do zero, do quarto, numa cidadezinha pequenininha em Minas Gerais, e hoje é um dos maiores no mercado dele, um cara que fundou até faculdade, que ele sempre deu aulas de graça no YouTube. Não eram aulas só com um assuntozinho rápido ali para te enganar e vender algo, não. Aulas completas que você teria que pagar para ter acesso em muitos cursos. E essa foi a base de crescimento dele.
Ele dava as aulas, as pessoas gostavam tanto que queriam pagar para ele depois, queriam participar de projetos que ele cobrava, uma mentoria, alguma coisa do tipo. E se você olhar a maior parte das pessoas de sucesso na internet, você pode pegar, tem um nome chamado Pedro Sobral, no meu mercado de tráfego pago, que é um mercado digital, né, de empresas de internet, que trabalha com anúncios online. O Pedro Sobral já tem não sei quantos anos que ele faz uma live uma vez por semana com um conteúdo muito detalhado, muito bem feito, já há não sei quantos anos, totalmente de graça. E ele ficou fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso. O público, a audiência dele cresceu num nível absurdo. E aí chegou um momento que o Pedro Sobral, ele tinha, ele tem uma comunidade que ele cobra para você entrar nela e as pessoas participam, mas tem o conteúdo gratuito. Então ele foi generoso nesse ponto. Dá sem querer pensar em algo em troca. A consequência disso é uma vida muito próspera. Então, se você não tem capacidade, por exemplo, você está viajando de férias, isso aconteceu muito, eu via muito acontecer com algumas pessoas da família. A gente está viajando de férias, você trabalha o ano todo, tira uma semana no ano, no final do ano, para poder viajar e descansar. Chega numa cidade, numa praia, por exemplo, e a pessoa acha, primeiro, tudo muito caro, e segundo, não tem. Por exemplo, você vai almoçar, porque o prato de comida é um pouco mais caro do que um marmitex na sua cidade, você está numa cidade turística, numa praia. A pessoa não se dá a liberdade de comer um peixe diferente gostando, não se dá a liberdade de comprar algo diferente. Por quê? Tem medo de gastar. E aí compra uma coxinha para almoçar. Olha só, trabalhou o ano todo, suou o dinheiro o ano todo. E não são pessoas que estão em fase de construção de vida, não, tá? Eu estou falando de pessoas que já têm bens, que já têm casa, que já têm família formada, que já estudou os filhos. Entende? Chega um momento na vida que você precisa ser, na verdade, desde o princípio da sua vida, você precisa ser generoso dentro dos seus limites, claro. Você não vai passar fome para ajudar uma pessoa. Ah, você não vai fazer dívidas para poder ajudar uma pessoa. Mas se você souber trabalhar com o seu dinheiro e separar uma parte para estar ajudando pessoas de coração aberto, eu tenho certeza que a prosperidade vai vir. E nas empresas isso não é diferente. Quando você aplica generosidade, você vai ter muita coisa. Então, você tem que ser generoso, por exemplo, com o seu tempo, com as suas ideias, com as oportunidades. É necessário a gente fazer isso. Terceiro ponto de aplicação na nossa vida pessoal, as lições práticas que a gente pode trazer, versículo 17 diz: Olha, a pessoa bondosa faz o bem a si mesma. Versículo 11, capítulo 11, versículo 17. Diz, o 28 fala o seguinte: Quem confia nas riquezas cairá. E o 2 vai falar: O orgulhoso será humilhado, mas o humilde será respeitado. No versículo 2. Fazer o bem aos outros é fazer bem a si mesmo. A bondade é um investimento com retorno certo. Cada ato de generosidade constrói paz, confiança e propósito. O orgulho é o início da queda. O orgulhoso será humilhado. A sabedoria não se exibe, ela serve em silêncio. O humilde cresce porque aprende, o orgulhoso estagna porque já acha que sabe tudo. E aí, para a gente fechar aqui, o ponto do dinheiro, ele é a ferramenta e não a segurança. Quem confia nas riquezas cairá. Versículo 28. A sabedoria financeira começa quando você entende que o dinheiro deve servir ao propósito e não o contrário. Tá? Quando você coloca o dinheiro como a principal coisa, como quem vai trabalhar para você como uma ferramenta, tudo vai dar certo. Agora, se ele for sua fonte de segurança, você vai viver uma vida muito ruim. Então, vamos praticar humildade, ouvir mais, julgar menos, fazer algo por alguém hoje sem esperar nada em troca, reavaliar o seu esforço, se ele está te aproximando de Deus ou apenas do lucro. Você tem que pensar, eu estou trabalhando na empresa, eu estou me aproximando de Deus, isso que eu estou fazendo está me deixando mais próximo de Deus, ou simplesmente está me trazendo lucro, é só por conta de lucro, 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 lucro e pronto. Porque no final das contas a balança vai pesar e a conta vai chegar. E aí não adianta você ter lucrado muito, mas ter uma dívida muito grande. Vai ser pior do que quem lucrou menos, mas tem uma dívida pequena. É exatamente assim que funciona em nossas vidas. Para o nosso dia a dia, a gente pode aplicar da seguinte forma: a sabedoria é o alicerce da paz interior. O justo não precisa se esconder. Ele dorme em paz porque vive limpo. Viver com consciência tranquila é um privilégio que o dinheiro não compra. E realmente, gente, não compra.
Deus recompensa a integridade. O justo floresce mesmo em tempos de crise. Quando você é fiel nos princípios, o resultado pode até demorar, mas ele nunca falha, porque Deus não, ele não mente, gente. Ele faz acontecer aquilo que ele prometeu. A generosidade é uma forma de adoração. A sabedoria não é apenas saber, é doar amor, tempo, fé e recursos. Para a gente fechar, uma síntese final. A sabedoria não está em ganhar dinheiro, mas em permanecer íntegro quando poderia se corromper. Provérbios 11 é um lembrete poderoso do que o justo prospera sem precisar trapacear. Deus honra quem anda em retidão, quem fala com verdade e quem dá com generosidade. A prosperidade do sábio é limpa, leve e duradoura, porque tem a bênção, não apenas o lucro. Gente, Provérbios 11 fala com a gente muito forte. A gente tem sido generoso, eu tenho trabalhado só em prol do lucro e construir as coisas em meu benefício, enquanto tem gente do meu lado, talvez na minha família, precisando da minha ajuda. O seu conhecimento, você está guardando ele? Está só retendo? Eu sinto muito te dizer, copo cheio não muda a vida de ninguém. Agora, o copo que enche e transborda para encher outros copos, aí sim você está cumprindo o que a Bíblia pede. Então, você pode ser generoso não só no dinheiro, mas de diversas formas. E leva isso para a sua vida. Esse versículo 23 que eu falei com vocês, muitos psicólogos, coaches falam sobre ele, o 24. Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. E isso eu vi acontecer com muita gente que eu conheço. Muito assim, algumas pessoas que eu conheço sentirem na pele. Guardar, 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 guardar dinheiro. E aí acabam não tendo tempo para nada porque só estão pensando no dinheiro. A família está sendo destruída porque só estão pensando em guardar o dinheiro. As pessoas estão morrendo e ela não percebe, estão só guardando o dinheiro. Não estão vivendo, a saúde está acabando, o tempo está passando, estão ficando mais velhas, está chegando a fase, né, da idade mais avançada e não viveram uma vida. E aí olham para tudo que guardaram e aí simplesmente tem que gastar todo aquele dinheiro para uma doença. E aí eu vi um palestrante falou uma vez, olha, se você fica guardando dinheiro, guardando, 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 uma hora você vai ter que usar ele. Ou então, quando você morrer, as pessoas que ficaram com essa herança vão destruir tudo que você levou uma vida para construir em alguns meses, em alguns anos. Então, pensa muito bem, você tem que guardar dinheiro, sim. José do Egito é uma ótima lição para a gente. Ele guardou para sete, ele guardou, né? Para a época da escassez ali, para a época que iria faltar. E isso nos ensina que nós temos que ter reserva, sim. Nem que você guarde R$ 20 por mês, guarde. Porque R$ 20 por mês, numa aplicação de juros sobre juros, ele vai multiplicando ao longo dos anos, ele vai chegar num nível que você nem imagina. Mas guarde o máximo que você conseguir, mas também não deixe de viver. Claro que dentro dos seus limites. Você não vai fazer uma viagem internacional que vai te custar R$ 50.000, sendo que você ganha R$ 3.000 e você não tem nada ainda. Você não tem um carro, você não tem uma casa, você não estudou e você não está ajudando outras pessoas. Não estou falando disso. Mas vai viver as experiências. Você pode, uma vez por mês, ir num lugar diferente com a sua família, ou se você é sozinho, pode ir sozinho também, curtir a vida. Você pode ter um hobby. Claro, se você tem um planejamento financeiro, muito melhor. Então você tira uma parte daquilo para poder viver porque você está trabalhando, cara, você está suando, você está sofrendo todos os dias, e aí você vai passar uma vida, vai olhar para trás, olha, eu não vivi, eu só trabalhei. E foi o que me trouxe numa situação que eu tô saindo dela, de burnout, de várias outras coisas psicológicas que acontecem, de tanto trabalhar, trabalhar, trabalhar. Trabalhava tanto que não tinha tempo de usar o dinheiro que eu ganhava. E isso é muito sério. Então, na nossa vida, a gente tem que dar tempo. E ser generoso também quer dizer dar tempo às pessoas que estão precisando de tempo. Dar atenção a quem está precisando de atenção. Obviamente, cuidar primeiro de você, tá? Ame ao teu próximo como a você mesmo. Se você não se ama, como é que você vai amar o próximo? Certo? Eu te vejo no próximo vídeo, amanhã, em Provérbios